está pronto aí? Vocês estão preparados? Sim? Então nós vamos trazer a galera aqui, vamos montar o nosso mini cenário aqui. Não, eu preciso que vocês cheguem com Meu Deus. Segura esse. Opa. Depois você me empresta o seu Presta. Deixa eu. Isso. Vamos lá então? Sim? Está muito pertinho uma da outra. Vamos dar uma distância maior. Fechou. Vamos lá? Vamos chamar nossos convidados então. Vamos lá? Everybody be welcome. Please. Quem mais está aqui? Ah, então eu fiquei sem cadeira então. É isso, né? Não, deixa eu ficar aqui no cantinho. Vamos lá então? Vamos dar início? Nós temos então nosso cronômetro que vai soltar. Já prepare sua pergunta. A gente vai abrir para algumas perguntas também, tá bom? Eu vou pedir para cada um se apresentar. E aí eles vão falar um pouquinho nome, idade, vão falar bem rapidinho, só se apresentar. E aí eu vou pedir para vocês todos ficarem em silêncio. Você pode pensar na sua pergunta e no momento oportuno a gente corre um microfone aí para vocês fazerem as perguntas, beleza? So, I want to be I'm so glad to you guys be here. It's a pleasure to us, to our ministry, teenagers, start ministry. It's a pleasure to be here, guys. And be welcome. Okay? Everybody's welcome? Yes? Are you okay? Okay? So, I'd like that you guys introduce yourselves, talk about a little bit about you, about what you do in our church and in our ministry, a little bit. I think it's important to say your age also, and I think it's good too. And you can say when you was reached by God, in what age you was when God reached you. Okay? Eu vou estar traduzindo o que ele vai estar falando, então. Am I on? All right. Hello, my name is Dalton. Olá, meu nome é Dalton. You guys have a lot of life. There's a lot of people here. Vocês são muito animados, tem muita gente aqui. I'm 23 years old. Eu tenho 23 anos. I grew up going to church, but I didn't get saved until I was 20. Eu cresci na igreja, mas eu nunca tinha sido verdadeiramente salvo até que eu tinha 20 anos. And so we're all from Evergreen Baptist Church. I actually this is my wife. I met her there. Todos nós somos da igreja Evergreen e essa é minha esposa, eu conheci ela lá. A esposa dele, no caso. I'll get back to how I got saved, but I want to talk about kind of what we do in the church first. Eu já volto na história de como eu fui salvo, mas eu quero falar um pouquinho sobre a nossa igreja primeiro. So our church is huge on discipleship, and so once I started going there is when I got saved and I started getting discipled. A nossa igreja tem muito discipulado, é muito grande essa questão de discipular na nossa igreja. Então, quando eu entrei na igreja depois de ser salvo, eu fui muito discipulado. I started serving right away, not because I was smart or wise, but because God wanted me to. Eu logo já comecei a servir, não porque eu era muito inteligente ou sábio, mas porque eu sabia que Deus queria que eu estivesse servindo. And that started out as simple as being a door greeter. E eu comecei lá na recepção. Eu comecei servindo na recepção. But since then I've learned what it's like to walk daily with the Lord, and I have had a lot of growth because of that.
E eu fui aprendendo a como ter um relacionamento no dia a dia com Deus, e eu fui crescendo muito conforme eu ia me relacionando com Deus. And so now we're at the point where me and my wife both lead a life group. We do the 2-year-olds class on Wednesday night. She actually leads that. E eu e minha esposa, nós lideramos um grupo de discipulado, e a minha esposa lidera uma turma de quarta-feira à noite. I'm discipling somebody that's in our life group and a few others, kind of. E eu estou discipulando uma dessas pessoas que está no nosso GA, e mais algumas outras pessoas. Victor Gomes is actually in our life group. We know him well. O Victor, o irmão do Rodrigo, que é o filho do pastor Mário e da pastora Renata, é uma dessas pessoas. We also lead the prayer team at our young adults group. Nós também lideramos o grupo de intercessão dos jovens adultos lá da igreja. There's been a lot of other things that I've served in recently. E eu tenho servido em muitas coisas ultimamente. But it's not work to me. I love it so much. Mas não é como se fosse um trabalho, eu realmente amo o que eu faço. Because growing up in church, I just went. And I went every Sunday and Wednesday, and all I did was just sit there. Porque quando eu era criança, eu ia toda quarta, todo domingo na igreja, mas só por ir, porque era obrigação. I thought that was what saved me, actually. I thought because I said a few words when I was 7 years old and went to church that I was a good person. Eu achava que era isso que me trazia salvação, porque eu era uma boa pessoa, porque eu falei umas palavras lá quando eu tinha 7 anos e porque eu estava indo na igreja. I grew up not doing what everybody else did as in terms of sin that you can see, but I had my own sin that I hid, and so I portrayed myself as a good person. Eu não tinha esses pecados que todo mundo consegue ver, todo mundo sabe que a pessoa está fazendo, mas eu tinha os meus pecados que eu escondia e que eu tinha guardado para mim. But that quickly fell away, and I realized that I was not good, and I had a great need for Jesus. Mas essa máscara logo caiu e eu percebi que eu realmente precisava de Jesus. But I didn't realize that until everything in my life seemed to come crashing in, and it was seemingly terrible. But I read James, and he says to consider it pure joy when facing trials of many kind. Eu não entendi isso até que minha vida começou a desmoronar. E eu fui ler o livro de Tiago e ele começa a falar que nós somos felizes quando passamos pelas provações. I realized that after I came to Evergreen, and everybody there, I noticed that they had something that I didn't have, and I wanted that so bad. E eu percebi quando entrei na Evergreen que todo mundo lá tinha algo que eu não tinha. E eu comecei a querer isso. And that was simply just a relationship with Christ that was founded on true repentance, because I had never actually repented before. E isso era simplesmente um relacionamento com Deus e um arrependimento verdadeiro. E eu percebi que eu nunca tinha me arrependido de verdade. And so, yeah, I'll hand it off to my wife now. E é isso. Hello, I am Kennedy, Oi, eu sou a Kennedy and I am 23 years old. e eu tenho 23 anos. And when I was 8 years old, Quando eu tinha 8 anos, I thought I was saved because I knew all the answers. eu pensei que eu era salva porque eu sabia todas as respostas. I had all the head knowledge, but I never had a heart change. Eu tinha todo o conhecimento racional, mas eu nunca tive uma mudança de coração. So it wasn't until I came to Evergreen a couple years ago Então, foi até eu entrar na igreja Evergreen alguns anos atrás, where I found true community onde eu achei verdadeira comunhão. and people to challenge me and to push me in my walk with the Lord. E pessoas para me desafiar e me incentivar no meu caminho com o Senhor. And to ask me the hard questions. E me fazer as perguntas difíceis. And so, a couple years ago is when I truly surrendered my life to the Lord. E foi alguns anos atrás onde eu realmente derramei meu coração para Deus e entreguei meu coração a Ele. Yeah. É isso. Hi, I'm Tamber, Oi, eu sou a Timber. and this is Marito. Esse é o marido dela. I am 29 years old. Eu tenho 29 anos. Years young.
Em inglês eles falam anos velho, então ela tá falando que é anos novo. Ela é nova. I was saved when I was 15 years old, Eu fui salva quando eu tinha 15 anos, but I kept it to myself, mas eu mantive isso para mim mesma. and I tried to just follow in my own way. E eu tentava seguir da minha própria forma. And whenever I went to my hardest time of deep depression, E todas as vezes que eu passava pelos momentos mais difíceis, em depressões profundas, I listened and just studied the Word, studied His Word. eu ouvia e só estudava a palavra de Deus. And I met Him while I have built my relationship with God. E ela conheceu o Alec enquanto ela construía o relacionamento dela com Deus. He brought me to the Evergreen Baptist Church, Ele trouxe ela para Evergreen, que é a igreja que eles estão hoje. and I didn't want to be just his girlfriend. E ela não queria ser só a namorada dele. So I stepped out of my comfort zone, Então ela saiu da zona de conforto and I wanted to just meet new people and meet new friends, and I attended every community event that happened. e ela queria conhecer novas pessoas, novos amigos, e por isso ela atendia qualquer evento que tivesse naquela igreja. And it led me to lead into our hospitality team, like the greeters. E ela acabou virando parte do time de recepção. É a líder do time de recepção. Yeah, and by listening to his plan rather than my own, it's brought me here to you guys. E ouvindo ao plano de Deus acima do meu próprio é o que me trouxe aqui para vocês hoje. And I want to give my greeters those big hands. E ela quer as mãozonas da recepção, inclusive. Hello, everyone. My name is Alec, and I'm 30 years old. Oi, todo mundo. Eu sou o Alec e eu tenho 30 anos. I found the Lord about 5 to 10 years ago. I grew up in the church. Eu encontrei, 5. eu encontrei Jesus há mais ou menos 5 anos atrás, mas eu cresci na igreja. Although I grew up in the church, I drifted away whenever I turned about 18. Mas mesmo que eu tenha crescido na igreja, eu meio que saí dela quando eu fiz 18 anos. And I went through many dark times with depression and anxiety. E eu passei por momentos muito difíceis, com depressão e ansiedade. And I tried to do it all by myself with all of my own strength. E eu tentei fazer consertar tudo por mim mesmo, com a minha própria força. And it wasn't until I gave up my own will and my own strength and gave it to the Lord that I found the strength to be able to grow through that. E foi só quando eu entreguei de verdade isso para Deus que foi quando eu encontrei a verdadeira força. I would love to tell you some more about my story, so if you guys have any time, feel free to ask me. Eu gostaria de contar com mais detalhes a minha história, então se vocês quiserem me abordar ele, né, no caso, para contar a história. And both of us, we serve in our young adult community. Like she said, it was hospitality, and I serve as the team lead for logistics. Eles dois servem na comunidade deles, né, na igreja, no Ministério de Jovens. Ele trabalha na logística e ela na recepção. É isso. Ok. Great. Se você pudesse ajudar um adolescente que quer evangelizar, mas não sabe por onde começar. Eu vou falar em inglês. If you could help a teenagers who want to share the gospel but has no idea how to start, where would you begin? Eu já perguntei em português. Se você pudesse ajudar um adolescente que quer evangelizar, mas não sabe como evangelizar, por onde que você começaria? Can I answer? Start reading the Bible.
Comece a ler a Bíblia. It's good to come here and get fed, but it's also good to learn how to feed yourself. É bom você vir aqui e ser alimentado, mas você tem que aprender a alimentar você mesmo. But also being discipled and having somebody that is a step along, farther than you to show you how it's done. E também ser discipulado por alguém que está mais na frente de você na caminhada na fé. And also just starting where you're at, the circles of influence that God has put you in right now. E começar a evangelizar nos círculos de influência que você tem ao seu redor. So the more time that you spend with Him, He will naturally bring it out of you, out of love and not out of like need to. Does that make sense? Yeah. Então, quanto mais tempo você passa com Deus, mais você vai sentir vontade de fazer isso naturalmente, não por dever, não por obrigação, mas porque você realmente ama fazer isso. Anyone else? Anyone else want to answer? I think to add on to that, being in a community, being in church is a great place to surround yourself with fellow believers and to be able to kind of just learn from all the people around you. É bom lugar para começar, para estar envolvido na igreja, onde você tem pessoas para incentivar você e ajudar você a começar isso. Which all of you are here, so you got a good start. E vocês tá todo mundo aqui, então vocês começaram bem já. Great. About the school environment. How can teens share about Jesus at school, sports club, or any places they hang out? What challenges have you faced and what advice would you give? Como testemunhar de Cristo no ambiente da escola, no clube, no curso onde eles frequentam? Que desafios que você enfrentou e que conselhos que você daria? So there's what we think of a way to actively share the gospel with the words that you say, and then passively sharing the gospel, which is the way that you live above reproach. Então tem duas maneiras. Tem a maneira ativa, que é como você realmente vai falar sobre o evangelho para pessoas, palavras que você vai usar, e a forma passiva, que é o seu testemunho, como você vive sua vida. And so passively living a way that's different, set apart from everybody, and then when they ask you why you're different, there's your opportunity. Então, vivendo uma vida diferente das outras pessoas, você naturalmente vai gerar essa curiosidade, eles vão te perguntar por que você é diferente. E você vai usar a forma ativa para falar, eu sou diferente por causa disso, disso, disso. So sharing the gospel with your actions, but words are necessary. Então, espalhar o evangelho com as suas ações, mas palavras também são necessárias. Anyone else? Always approach with love. Sempre chegue na pessoa com amor. I wouldn't belittle how they feel. Eu não diminuiria como eles se sentem. More so, explain your story. Ao invés disso, eu iria explicar a minha história. Prefiro que você explique a sua história para a pessoa a quem você está se aproximando. And just be honest of what brings you hope and don't just hold it in. Seja honesto sobre o que te traz esperança e não segure isso, trancado ali, igual um nó na garganta. Okay. Yes. É isso. About rejection. Afraid to be rejected. How can a teenager live as a Christian in a world that's moving further away from God without being afraid of rejection? Because, everybody is afraid to be alone, to be rejected, to not be a part of a group. How they can share about Jesus without this fear? Traduz para eles aí, Renato. Ok, em inglês. Em português. Como um adolescente pode viver como um cristão? Como um adolescente pode ser um cristão, viver como um cristão, no mundo cada vez mais distante de Deus, sem ter medo de rejeição? Quer dizer, como que vocês conseguem ser cristãos lá onde vocês estão, sem
ter medo de ser rejeitado? Porque todo mundo gosta de fazer parte de um grupo, mas a gente sabe que em alguns momentos talvez vocês sejam rejeitados. E aí, como viver com isso? So it's going to be very difficult. Vai ser muito difícil. But if you think about it, the world rejected Jesus first. Mas se você parar para pensar, o mundo rejeitou Jesus primeiro. And he says, "Take heart, for I have overcome the world." Take heart, for I have overcome. Ele diz, não se apavorem, vocês já venceram o mundo. So it's gonna be difficult. Vai ser difícil. But if you just really lean into the Lord, and He will be your strength. Mas se você confiar em Deus, Ele vai ser a sua força. And just like I said before, if you surround yourself with fellow believers, Mas como eu disse antes, se você tiver mais amigos que são cristãos, o português aí. you have an accountability group to talk to and confide in about that. Você tem um grupo para te ajudar a descobrir como fazer. And also, they're not rejecting you, ultimately. E também eles não estão rejeitando você. So you don't have to worry about that. Então você não tem que se preocupar com isso. And if you want to be friends with them, find better friends. Bom, se você quer ser amigo dele, na verdade o conselho é ache amigos melhores. And in the end, E no final, whatever conversation you have, any gospel conversation, qualquer conversa cristã que você tiver, God handles the results. Deus cuida dos resultados. Uau. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levanta a mão aí e pergunte sobre qualquer assunto. Peraí, eu vi aquela mão primeiro ali. Vai, então vamos lá, vai Gui, pergunta aí. Wait. How to have faith in the moments more difficult. Como ter fé nos momentos de grande dificuldade? Qualquer um pode responder. No, anyone can answer. How to be, okay, how having faith in the difficult times. Are you going to go? I don't know. I'll go. How to have faith when moments are difficult or when life is difficult? Yeah, the most difficult moments. Yeah. It's going to be difficult. The Bible tells us that. And James tells us to consider it pure joy when facing trials of many kinds, which is not normal. Bom, a Bíblia diz que vai ter momentos difíceis. Então a Bíblia já nos avisou sobre isso e Tiago fala para a gente ser alegres quando a gente passa por esses momentos. Então a gente já tem que esperar e entender que isso é para o nosso crescimento. But I think practically, just knowing that the only opinion of you that matters is the opinion that God has of you. Mas, ultimamente, a gente tem que entender que a única opinião que é verdadeiramente valiosa sobre nós é a opinião que Deus tem sobre nós. And trust that if there's things you don't understand, that's okay because He is way bigger than we even know. E entender que se tem coisas que você não entende, tudo bem, porque Deus é muito maior do que nós podemos entender. So, I've experienced something similar. Então eu passei por algo parecido. And I knew I had to just go to the Word. Eu sabia que eu tinha que só ir para a palavra. And because, what really helped me was those around me to hold me accountable and help me back up. Então, o que realmente me ajudou eram aqueles que estavam ao meu redor, que tomaram conta de mim e me ajudaram a me levantar de novo. So it's very important of who you surround yourself with.
Então é muito importante com quem você se cerca, as pessoas que estão em volta de você. Because in my experience, when I was in the deepest depression, I wasn't really wanting to live. Então, na minha experiência, quando eu estava numa depressão extremamente profunda, eu não queria viver. And they helped me to see what my life was worth, not just for myself, but to all those around me. Então, eles me ajudavam a ver que a minha vida tinha, sim, valor não só para mim, mas para aqueles que estavam ao meu redor também. And how much I could be used for him. So, E o quanto eu posso ser usada no plano de Deus. And just real quick to add on to that, E para adicionar esse pensamento, prayer is super powerful. oração é muito poderosa. And so in those moments, if you just pray for peace and comfort, Então, nesses momentos, se você só orar por paz e conforto, the Lord will meet you there. o Senhor vai te encontrar lá. Você acha que a forma que eu me visto pode interferir na minha conexão com Deus? E se sim, como eu deveria me vestir? He's asking like if you guys think that the way he's dressed influences on how his relationship with God is built, and if yes, then how should he approach this question? Did you guys get it? I think there's, if you think in the Bible, like John the Baptist, Eu acho que se você olhar para a Bíblia, por exemplo, na história do João Batista, he wore camel's hair and he was outside of the norm. ele vestia pelo de camelo e ele era completamente um lunático, né? Não era bem essa a tradução, mas esse é o meu pensamento. So I Era think, louco. I think Jesus is going to love you no matter how you dress. Então, Jesus vai te amar, não importa o jeito que você se vista. So I don't think it's going to take away from your faith. Isso não vai te tirar, não vai te deixar mais longe de Deus. But there also is just a line of respect. Mas também tem uma questão de respeito. Anyone else? And I can add on to. okay. So he's saying that for girls it is even more important than boys. Yep. So we are all brothers and sisters of Christ. Então, todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo. And with being a community of believers, being the body of Christ, E em uma comunidade de pessoas que acreditam sendo o corpo de Cristo, we are to uplift, protect, and support each other. nós devemos ajudar, cuidar e encorajar uns aos outros. And so there were times, like if, we, we talk about everything. Yes, very awesome. Good. We are to, as women, we are to love and support our brothers in Christ. Como mulheres, nós devemos amar e ajudar os nossos irmãos em Cristo. And so by wearing things that are more vivacious, I don't know. E ao vestir coisas que são mais assim, que chamam mais a atenção, que são mais vulgares, Not modest. não modestos. It can be a distraction not only because it's taking, are you wanting them to be focused on praising God or distracted on focusing on you? E pode distrair eles, porque você quer que eles prestem atenção em adorar a Deus ou em você. We are not to be the center of the attention, especially at like everywhere you are.
The Lord is supposed to be our center. Nós não devemos ser o centro das atenções, não importa onde a gente esteja. O centro das atenções deve ser Deus. So don't be hurt if they're not like just eyeing you like this. Não se sintam tristes, machucados, se eles não estiverem olhando para você. We want them to respect. We want them to respect us as well. Nós queremos que eles nos respeitem também. Think of Ruth. Pensem em Ruth. Ruth didn't have to expose herself at all to Boaz. A Ruth não precisou se mostrar, falando assim, do corpo dela para Boaz. And he respected her for that. E ele respeitou ela por isso. Can I add one thing? To the guys, if a woman is not modest, it is still your fault if you lust over her. Bom, para os meninos, se uma menina não está se vestindo de uma forma modesta, ainda assim é sua culpa se você ficar olhando. But like what she was saying, if you truly do love your brothers in Christ, you would want Christ to be the center of attention. Mas, como ela estava falando, se vocês meninas querem que as pessoas estejam olhando para Deus, você também pode ajudar seus irmãos em Cristo. But we're still beautiful. Mas nós continuamos lindas. Em um país com tantas cidades, um estado com tantas cidades, o que fez vocês escolherem Cascavel? She's asking like, in a country with so many states, so many cities, what made you choose Cascavel? So one of our very close friends, Rodrigo, Então, nós temos um amigo bem próximo, o Rodrigo, and the Gomes family, e a família Gomes. a long time ago they came to Oklahoma, where we're from, Muito tempo atrás eles foram para Oklahoma, que é onde eles, and they de came onde eles são. and they came to our church. E eles foram para a igreja deles. And so we got to know Rodrigo and Victor and Mario and Renata. Então, conheci uma família toda, o Rodrigo, a Renata, o Mário. So now we come a lot of the times to Cascavel almost every year with our team. Então agora a gente vem quase que todo ano aqui com a nossa equipe para Cascavel. Yes. A última pergunta, pessoal. A última. Aqui já foi, então nós vamos ter que fazer desse lado aqui. Você? Vamos lá. A última, hein? The last one. How to explain to people who didn't know what is Jesus, who is Jesus, what is faith, and how to get. Como explicar para as pessoas que não conhecem a Jesus o que é fé? Ela disse que é isso que ele estava fazendo, evangelizando. Respondeu? I just literally translated what you said out of the microphone. And also, so faith is to like believe without seeing. E também a fé é acreditar sem você ver. And it's like stepping out. Acting out agir, você tem que ser ousado. Without knowing what's going to happen. Sem saber o que vai acontecer. For instance, for us, pra gente, like we just hopped on a plane and came to Brazil. A gente só veio do avião pro Brasil. We didn't know what we were going to do. A gente não sabia o que a gente ia fazer. But we just wanted to have a servant's heart.
Mas a gente só queria ter um coração de servo. And so we believe that we are being faithful to what the Lord has called us to. Então, nós acreditamos que estamos sendo fiéis para o que Deus chamou a gente para fazer. Believing without seeing. Acreditar sem necessariamente ver. Was the question more like to somebody that doesn't know what that is? Yes. So, to explain faith to somebody that might not know what it is, just telling them of your hope. Então, para explicar para alguém o que é fé, sendo que ela não sabe, ela não conhece esse contexto, você pode explicar que é esperança. And I mean, sometimes the world will see simple faith as ignorance, but faith comes from knowing more, knowing God. Muitas vezes as pessoas do mundo vão entender a fé, uma fé simples, como ignorância, mas na verdade é uma inteligência maior de conhecer quem é maior, quem é Deus. Also, it's not about it's about what your faith is directed at, not an amount, like the mustard seed. E é muito mais não sobre o tamanho dessa fé, mas sim para onde ela está direcionada, assim como o grão de mostarda. Yes, great. Tá respondido, né? Guys, it was the last one, but I need to ask just one more. I think God has stirring something in this generation. What do you believe that God is giving to this generation, to the world, about gifts and talents, whatever? What do you think that they can do the calling of the God in their lives? There's a generation here. What do you think God can do with this generation in your point of view? Existe uma geração aqui. E o que eles enxergam que Deus quer fazer com essa geração? O que eles entendem que tem aqui de dons e talentos? E o que Deus, na visão deles, quer fazer através de vocês? So I think you guys are laying the foundation. Eu acho que vocês são a fundação. For all of the believers your age as well. De todos os crentes que estão da sua idade também. And you're just setting a great example of what faith and living a Christ-like life looks like. Vocês estão sendo um bom exemplo do que é viver a vida para Jesus. And so you, with the younger generation, então com essa geração mais jovem, the more you grow as a follower, quanto mais você cresce como um seguidor de Cristo, it impacts those around you. Isso impacta as pessoas ao redor de você. And so the more that you grow, the more that the people around you grow, and that it just continues to just blossom in this culture and in this community. Enquanto mais você cresce, mais as pessoas ao seu redor crescem. Isso vai virar um efeito dominó e vai continuar impactando a comunidade. I think that this generation specifically is hungry because they have a desire for truth. Eu acho que essa geração especificamente é um pouco diferente porque ela tem um desejo pela verdade. Whether that's just from looking at things that are going on in the world around you or things that are happening in your life. Não só fazer o que todo mundo está fazendo, o que está acontecendo ao redor do mundo, mas ter algo específico. It seems pretty obvious that you guys ask really good questions and keep doing that. That is good. É muito óbvio que vocês têm perguntas muito boas e continuem fazendo isso. Run to the right source to feed that hunger that you have. Corram para as fontes boas para responder essas perguntas de vocês. Yeah, keep asking good questions and be okay with just trusting in the Lord and letting Him reveal that answer to you in His timing. Façam essas perguntas e confiem que Deus vai responder no momento certo essas dúvidas de vocês. Great. Beleza? Podemos? Aplausos para a nossa galera. Thank you very much, guys. It was a pleasure being here. And okay, that's okay. Let's go. Agora é a hora de você pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, pega suas anotações. Gostaria de chamar o
Dalton here. Hey, Dalton, come here. Be welcome again. He'll bring the message here. Ele vai trazer a mensagem para nós. Vou precisar de um microfone para ele. Hello? Yeah. You got enough room? I'm good. 9 verse 10, right? Luke chapter 9, verse 10 through 17. And the part where... Amém. E galera, vamos orar? Feche seus olhos. Nós temos alguns minutos para ir para o GA. Depois que nós terminarmos a palavra, você vai para o seu GA. Se você não tem GA, converse com o líder. Tem a Natasha ali também. Ela vai vir aqui direcionar a gente. Mas feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos orar agora pelo Dalton e pedir que a sua bênção esteja sobre ele, Pai, que a sua graça esteja neste lugar, que o Senhor, Deus, possa abençoar cada coração que está aqui, para que esteja preparado para receber a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Good night. Alrighty. My name is Dalton, as you've heard already. I just want to start by saying I'm very excited to be here, and you guys are very lively, very excited tonight. Eu estou muito animado por estar aqui e vocês são muito animados, vocês são muito agitados e ele está bem animado de estar aqui. So who has heard of the story of Jesus feeding the 5,000? Quem que já ouviu a história de Jesus ter alimentado os 5.000? Yeah, it was a pretty common story you hear growing up. É uma história muito comum que muitos já ouviram. I heard it growing up a lot, and I never actually considered why it was there. Eu cresci na palavra, eu nunca pensei por que essa palavra estava ali. I believe that stories are there for a reason, and there's spiritual meaning in everything. Eu acredito que as histórias estão ali por um motivo, e a gente precisa entender todo esse motivo. And so tonight I'd like to just sit in the text and see what God is trying to tell us here. E agora nós vamos olhar para o texto e ver o que Deus está nos dizendo aqui. Now this is the only miracle that shows up in all 4 Gospels besides the resurrection. E esse isn't only miracle, right? This is the only miracle that it takes place in all Matthew, Mark, Luke, and John. Ok, esse é o único milagre relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. So that means that there's something important here. Então isso significa que tem algo importante aqui. I think it's important to look at context before we jump into this. Então vamos olhar para o contexto até que a gente pule para o texto. So, if you want to go ahead and turn with me in your Bibles, we're going to be in Luke chapter 9. Se você quiser abrir na sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 9. We're going to be looking at verses 10 through 17. A gente vai olhar no versículo 10 até o 17. And so as you turn there, I'll just kind of get us up to date on what's going on in this point in Luke. Sorry, say again. I'm just going to update everybody on what has happened already in Luke. Ok, ele vai dizer o que está acontecendo agora, dar o contexto do que está acontecendo em Lucas. Pode desligar aquele ar, por favor? So this is towards the end of Jesus' ministry in Galilee. Então essa história acontece no final do ministério de Jesus lá na Galileia. And so at this point he has already amassed a huge crowd. Então ali acontece junto de uma multidão gigante. So much that he sends out the 12 with his authority to proclaim the kingdom and to heal people and cast out demons. Então ali ele estava com os 12 que curavam pessoas, expulsavam demônios e tudo acontecia com aquela turma. So he sort of sends them on like a mission trip. Isso parecia um pouco com uma viagem missionária. And Jesus' popularity is growing and growing because everybody just keeps hearing about these miracles. E a popularidade de Jesus estava aumentando por causa dos milagres. So much that it gets all the way to King Herod. Isso estava acontecendo, tudo isso estava acontecendo debaixo da autoridade do rei Herodes. He hears of this Jesus guy and he wonders, is this John who I murdered? Ele já tinha ouvido de Jesus, desse cara, e também de João, que estava fazendo maravilhas. So at this point, everybody has heard about him, and they're curious. They want to know more about him.
E nesse ponto todo mundo estava curioso, querendo saber quem é esse cara e querendo saber mais sobre ele. And this John guy that Herod mentions is John the Baptist, and he was very close to Jesus. E então ele estava falando sobre Jesus, sobre João, que é muito próximo a Jesus. So the setting of the story tonight is the disciples returning from a mission trip. They're very tired and exhausted. Então os discípulos estavam voltando de uma viagem missionária, eles estavam muito cansados e exaustos. Jesus is mourning a close friend of his. Jesus estava junto com seus amigos mais próximos ali. And the crowds are very interested in him. E as multidões estavam muito interessadas nele. So we can go ahead and pick up here in verse 11. Então nós podemos pegar aqui no verso 11, verso 10. Verso 10. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus o que tinha feito. Então, ele os levou consigo e se retiraram em particular a uma cidade chamada Betsaida. So we see here that Jesus plans to take the disciples and withdraw to a desolate place. Então, Jesus estava planejando tirar os seus discípulos e ir para um lugar mais retirado, mais isolado. And this isn't just for physical rest. This is a strategic thing that Jesus commonly does. Não somente para um descanso físico, mas é uma estratégia de Jesus para se retirar, para se recompor. And we've seen before when he withdraws, he goes to spend time with the Father to pray. Ele gostava de fazer isso, de gastar tempo com o Pai para orar. Ele ensinava isso também. So it seems clear that he is going to teach the disciples what that is like. Então, parece claro que ele estava ensinando os discípulos a fazer o mesmo, a se retirar de vez em quando. But the curious crowds hear about it and they get in the way. Então a multidão ouviu isso e seguiu e foi atrás deles. And because of this, we get to see just how compassionate Christ is. Então, dessa forma, a gente consegue ver e perceber como que é a compaixão, o amor de Cristo, de Jesus. So we'll look at verse 11. Então, vamos dar uma olhada no verso 11. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. So the crowds are very fascinated. And like I mentioned earlier, Jesus planned to withdraw to a desolate place. Então, as multidões ficavam empolgadas, ficavam uau, né? Então, mesmo quando ele saía para se retirar, para descansar, as multidões iam atrás dele. They were so interested that they were willing to go out to the wilderness without bringing anything with them. Então, ele gostava de sair e não levar ninguém para perto dele. We don't get this here in Luke, but Mark tells us that Jesus was moved with compassion because he saw them like sheep without a shepherd. Mas o que acontece é que isso não aparece em Lucas, mas em Marcos diz que quando ele olhava a multidão, ele via aquela multidão que pareciam ovelhas sem pastor. In other words, this crowd that was very interested in him, they came to see him, but they were truly lost. Então, em outras palavras, aquela multidão estava completamente perdida e ele percebeu isso. They had heard of him, they heard of his miracles, eles ouviram de Jesus, ouviram dos milagres, his power, o poder dele, but they did not understand it yet. Mas eles não entendiam ainda. They didn't understand why it was happening. Eles não entendiam por que isso acontecia. They simply heard of people getting good things. Eles sempre ouviram das pessoas de que eles faziam coisas boas. They came because they wanted to get something out of Jesus's hand. Eles sabiam que sempre alguma coisa saía da mão de Jesus. Not knowing that he had something to give them out of his heart. E eles sabiam que podiam receber alguma coisa do seu coração. He first speaks to them of the kingdom of God. Primeiro fala do reino de Deus, a primeira parte fala do reino de Deus. Good music playing. Yes, it's crazy, man. Starts playing music. Spotify. Meu Spotify invadiu a cena. I love Spotify. Okay. Yes. So he speaks to them of the kingdom first. Então primeiro ele falou do reino. Before he does any miracles. Antes de fazer qualquer milagre. Before he heals anybody or provides any bread. E antes de fazer qualquer milagre, de prover qualquer tipo de pão.
Because this is the meaning of why he does the miracles. Mas esse é o significado do porquê ele faz milagres. So, what is the kingdom of God? O que é o reino de Deus? The kingdom of God is his righteous rule and reign in the hearts of men. O reino de Deus é a justiça, rights. Say again, rights? Righteous rule and reign in their hearts. É a justiça de Deus nos seus corações. Can you help me? Righteous rule. A liderança correta de Deus é nos corações daquele que acredita. Desculpa, gente. So Jesus wanted their hearts. Então Jesus queria o coração deles. He wanted their love. Ele queria o amor deles. But we get to see that he loves us so much that he can't help himself to also take care of our physical needs. Então, para conseguir o coração, Jesus também precisava cuidar das necessidades do seu corpo, das necessidades da sua saúde. He speaks of the kingdom of God first to show the point of it all. Então, para falar disso, he speaks of the kingdom to show the reason. Ok, então ele falou do reino para falar o porquê. But then confirms what he talks about by doing miracles. Mas então ele falou sobre isso como? Fazendo milagres. So in Jesus, we get to see the God who is close enough to see our broken human condition. Então, em Jesus, a gente pode ver a nossa condição de humano, da fragilidade e de como nós somos quebrados, a nossa condição frágil. And also powerful enough to do something about it. E que nós não somos poderosos suficientes para fazer nada sobre isso. So let's look in verse 12 here. Então, vamos olhar no verso 12. Ao entardecer, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, encontrar comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. The 13. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês mesmo algo para comer. Os discípulos disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. So the disciples of all people should have known that Jesus would take care of this. Então todo mundo sabia que Jesus e seus discípulos queriam tomar conta deles. They've seen him do many amazing things up until this moment. Eles viram Jesus fazendo coisas maravilhosas até aquele momento. Just thinking about the situation, I wonder if they considered the things they already knew about Jesus. Pensa na situação que eles estavam e nas coisas que eles já sabiam de Jesus. I wonder if they thought, well, he's told us he can forgive sins. Ele imagina que as pessoas imaginavam, eu sei que ele pode perdoar pecados. He makes the lame walk. Ele fez o aleijado andar. The blind see. O cego ver. He cleanses the lepers. Ele curou os leprosos. But these people and this food. Mas e essas pessoas e a comida? This is something greater than that. We finally got into something Jesus can't do. E isso é algo talvez maior do que isso, alguma coisa precisa de algo que Jesus precisaria fazer ali. That was their attitude. E essa era a atitude. They were too focused on the circumstances around them. Tinha 2 focos nas circunstâncias ao redor ali. And they missed that they had the one that could fix it right next to them. E ali tinha que ser consertado alguma coisa perto deles, tinha que ser resolvido algo ali perto, ali no meio daquele povo. Just to set that point in a little deeper, let's look at more context. Deixa eu entrar um pouquinho mais fundo e te dar um pouquinho mais de contexto. So they just returned from a mission trip where they were told not to bring any food or money. Então eles voltaram de uma missão que não podia levar nenhum dinheiro ou comida. And to just trust that God would provide for them. E então ele confiava, Deus vai prover. Or when Simon Peter catches a miraculous amount of fish. Quando Simão Pedro, large amount of fish. Quando Simão Pedro pegou um monte de peixe, Whenever Jesus tells him to let down his nets. Então Jesus mandou ele largar as redes. Or in 2 Kings chapter 4, when Elisha feeds 100 men. É como em 2 Reis capítulo 4, quando Elias alimentou 100 homens. With only a few barley loaves and ears of grain. Um pouco de pão e um pouco de grãos, um pouco de sementes ali. Or how about the fact that they were in the wilderness and they probably grew up
Então ali provavelmente algo cresceu. Grew up knowing and hearing about how God had provided manna in the wilderness. E aquilo cresceu e como Deus pode provar alguma coisa no momento de dificuldade, no momento de deserto, talvez. These are all just examples that have to do with food. Isso é só um exemplo do que pode se fazer com comida. But it's clear that they had what they needed to remember how He has already delivered. Mas eles tinham que lembrar o que já foi feito, o que já foi entregue antigamente, de como eles já foram libertos. Maybe if they would have remembered these events before, they could have trusted Him with this new Se eles circumstance. lembrassem dos eventos antes, eles sabiam que algo podia acontecer naquelas circunstâncias. Even though this new circumstance seemed even more impossible, Mesmo que as circunstâncias do agora parecia ainda mais impossível, they had the one right next to them eles tinham um bem pertinho deles, who could fix it all. que podia consertar tudo, resolver todo o problema. How many times in our lives do we become too focused on our circumstances? Quantas vezes na nossa vida a gente só fica focado nas circunstâncias, nos problemas? What if our circumstances are being used by God to mature us? O que a gente precisa entender é que as circunstâncias são uma ferramenta que é usada por Deus para nos amadurecer. We get to see how Jesus reminds them of their circumstances, Então a gente precisa ver que Jesus usa isso para lembrar que as circunstâncias, because He's going to remind them just how powerful He is. porque ele precisa lembrar o quão poderoso ele é. So many times we have terrible circumstances around us, Então muitas vezes a gente tem muitas circunstâncias terríveis ao nosso redor, or just something that seems impossible, algumas coisas que parecem impossíveis, but just know that He is powerful, mas a gente precisa saber que ele é poderoso. and He uses those circumstances for His glory and our E good. ele usa essa circunstância para a glória dele. So the disciples, they're driven to this point Então os discípulos foram guiados até aquele ponto where they realize the lack of power onde eles perceberam que a falta de poder of their own resources dos seus apart from próprios Christ. recursos, own resources, Apart from Christ. que todos os seus recursos vinha de Deus, vinha de Cristo. So their limitations are made obvious. Então as suas limitações eram óbvias, Their situation seems desperate, a situação parecia desesperadora, but He comes through. mas ele fez acontecer. Ele fez a ação. So let's look back here at verse 14. Então se a gente olhar de volta ali no verso 14 até o 15, 14. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Ele, porém, disse aos seus discípulos: façam que se sentem em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram, e todos se sentaram. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. So looking at 14 and 15, Então, quando a gente olha para o 14 e o 15, He tells them to sit down in groups of about 50. então ele pede para que a turma sentasse em grupos de 50. And when I first read that, I was a little confused Então, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei um pouco confuso. because that's kind of odd. Porque isso é um pouco estranho. And maybe it was just a practical thing to make it easier to pass out the food. Então, o que pareceria ser mais fácil era só passar comida. But the disciples didn't have the food yet. Mas os discípulos ainda não tinham comida. And so considering the theme of this passage in Luke, Então, considerando o tema dessa passagem em Lucas, it's clear that this is an opportunity for the disciples, então é claro que isso era uma oportunidade para os discípulos. an opportunity for participation. Uma oportunidade para participação They've been shown what's out of their abilities. e mostrar um pouco das suas habilidades. Here's something that they can do. Here is something that they can do. Ok. De que isso era alguma coisa que eles não podiam fazer. Or an opportunity for obedience. Que eles podiam... They can do. Ok. Isso era uma oportunidade para os discípulos daquilo que os discípulos poderiam fazer. An opportunity for obedience. Did you say Uma that? uma oportunidade para a Yes. obediência. An obedience that comes before understanding. E a obediência vem antes do entendimento. They clearly didn't understand how the people would be fed. E eles claramente não entenderiam como que
essas pessoas seriam alimentadas. But here was an opportunity to obey E aqui era uma oportunidade de obedecer, before understanding. antes de entender. An obedience that comes before understanding is called faith. E a obediência, quem perguntou isso, a obediência que vem antes do entendimento é chamada de fé. So maybe there's things that you don't understand about God, E algumas coisas a gente não entende sobre Deus. but do you trust Him? Mas se você confiar, Do you really think that if you could fit God into your small box of understanding, se você deixar Deus somente numa caixa de entendimento, colocar Deus numa caixinha, that He would be as great as He is? ele não seria tão grande quanto ele é. Or maybe if you could understand a little more, then you would finally trust Him. E então você precisa entender um pouco mais e confiar nele. He doesn't call us to understand every little thing. Ele não te chama para entender cada coisinha. He calls us to depend on Him. Ele te chama para depender dele. But the one thing that I ask all of us here would understand Mas tem alguma coisa que eu quero te perguntar para que você entenda. is our need for Him. A nossa necessidade dele. And that is what He's showing the disciples here. E é isso que ele estava mostrando para os discípulos nesse momento, da necessidade de Jesus. Let's look at verse 16 Vamos ver o verso 16. to 17. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. 17. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. So He takes the food and looks to heaven and says a blessing over them. Então ele pegou a comida, olhou para o céu e agradeceu por aquilo. In other words, He was thanking God and recognizing Him Em outras palavras, ele agradeceu a Deus e reconheceu a Deus as the source of this meal. como a fonte da alimentação, como fonte da comida, Deus a fonte. Then He breaks the bread as the host, Então ele quebrou o pão. who is shown to be the one through whom God's gift is present. Então Can you help? Então é como aquele que traz a presença, quebrando o pão como aquele que traz a presença, right? He then gives the provisions to the disciples Então ele deu a provisão para os discípulos to set before the hungry crowd. para que eles alimentassem a multidão que estava faminta. The miracle that is provided through Jesus Então o milagre foi feito através de Jesus is placed in the hands of the disciples e colocado na mão dos discípulos to be placed before the hungry. para que colocasse nas mãos daqueles que estavam famintos. Does this sound familiar? Isso parece familiar? With this following Jesus' teaching of the kingdom, Então, nessa sequência, Jesus estava falando sobre o reino we get to see that this represents something. e nós podemos entender que isso representa algo. The Father has provided a path to redemption, Deus provê os passos para a redenção. a path that through we have the ability to be made right. Ele provê o caminho para a justiça. And it is not earned by anything that we could do, E isso não é ganhado através de nada que a gente possa fazer, nor anything in us, ou algo em nós, but only through the Son. mas somente através do Filho. Only through His great love for us Só através do grande amor dele por nós, on the cross lá na cruz, are we able to be made right. é que nós somos capazes de fazer isso funcionar. The point is that they couldn't do the miracle. O fato é que ninguém ali podia fazer o milagre. Only Jesus could do the miracle. Somente Jesus podia fazer o milagre. But He calls us to participate in the work that He's done for us. Mas ele nos chama para participar daquilo que ele está fazendo por nós. But our work should never become greater than His. Mas nós nunca vamos nos tornar maiores do que ele. His work is way more powerful than anything we could do. O trabalho dele é mais poderoso do que qualquer coisa que nós podemos fazer. Let your work be led by the Holy Spirit As obras dele são guiadas pelo Espírito Santo, with a kingdom perspective. com a perspectiva do reino, com o olhar do reino. Let His work be the point, Então, essas obras, esse trabalho é o ponto but join with Him by spreading the word. de nós nos juntarmos a Deus, a Jesus, e espalhar a palavra. Just like He places the bread in the hands of the disciples. É como ele colocou o pão na mão dos discípulos And watch the result of the truth that He has given to us.
Então ali teve o resultado da verdade que ele deu para nós. When we go and set it before the hungry people that we know. Quando nós vamos quando nós vamos até aquelas pessoas famintas que nós conhecemos. And find that the truth satisfies. E nós encontramos a verdadeira satisfação, mostramos a verdadeira satisfação. Just as these people were satisfied. Então essas pessoas, elas vão ficar satisfeitas. When they ate the bread quando eles comem o pão that Jesus provided. que Jesus proveu. It is incomparable to anything that this world has to offer. Isso é incomparável quanto qualquer coisa que qualquer pessoa poderia oferecer. So when he provides, it is always abundant. Então ele provê tudo em abundância. We get to see that there was 12 baskets of food left over. A gente pode ver que sobrou 12 cestas de pão. There was 12 disciples. 12 discípulos. There's many conclusions as to why there was leftovers. Algumas conclusões disse que isso foi deixado para eles, talvez. Né? Tem muitas abordagens, muitas confusões ou teorias de por que deixou 12 cestas para 12 discípulos. Melhor assim. Just look to it as when God provides, he provides more than enough. Mas o fato é que quando Jesus provê, ele provê mais do que o suficiente. And I just like to think, e eu quero que você pense, if there was 12 baskets of food and 12 disciples, que tinha 12 cestos de sobra e 12 discípulos, that each had to pick up their own basket of leftovers, e eles podiam pegar essas 12 cestas e levar, and carry it with them to the next task. E levar até a próxima tarefa. Probably as another lesson for the disciples. Provavelmente teve outras lições para os discípulos. So Luke makes it clear that this is for the disciples, but think about who you are in the story. Lucas deixa claro que esse ensino foi para os discípulos, mas a pergunta que ele quer fazer é para olhar para a gente nessa história. You're either the crowds or you're the disciples, because you're not Jesus. Ou você é a multidão, ou você é o discípulo, porque você não é Jesus. Are you like the crowds? Você está como a multidão? Are you lost and in need of a shepherd? Você está perdido e precisando de um pastor? Well, let me tell you this. Come with urgency. Venha com urgência. Just like these people did when they came to the wilderness and left everything behind. Como essas pessoas que foram para os lugares desertos, os lugares distantes e deixaram tudo para trás. But consider, what are you coming to God for? Mas considere, por que você vem até Jesus, até Deus? Is it for bread? Você vem pelo pão? A miracle? Por um milagre? Something that you just want? Ou alguma coisa que você simplesmente quer? Are you more interested in what you can get out of Jesus' hand? Ou alguma coisa que você quer que seja tirada ou que venha da mão de Jesus? Or what he can give you out of his heart? Ou o que ele pode te dar no seu coração? I'll tell you this, if you're looking for something out of his hand, talvez você esteja procurando por algo que venha da mão dele. You are aiming way too low. Você está olhando muito baixo. Você está olhando muito baixo, se você quer só algo da mão dele. What he has out of his heart is far greater. O que ele tem, que vem do coração de Jesus, é muito maior. Maybe you're like the disciples and you do know him. Talvez você é como os discípulos e já conhece a Jesus. Take this as a reminder. Então pegue isso como uma lembrança. That apart from Christ, we can do nothing. Como parte de Cristo, você é participante como um cristão, você não pode fazer nada. And anything that we do, remember that he is the source. Mas como um cristão, você sabe que ele é a fonte. He is the one that can do the miracles. Ele é o único que pode fazer milagres. The miracles are not up to us. O milagre não depende de nós. They're up to him. Depende dele. And he's delivered the greatest miracle. Ele precisa entregar o maior milagre. And we have availability to come and receive that. E ele tem We have the opportunity to come and receive that. Ok, então ele tem a oportunidade, você tem a oportunidade de vir e receber dele. So take heart. Então, pegue o seu coração. Oh, take heart? Yes, take heart. Take heart. Ok, so take heart, se acalme.
In that he provides everything that we need to do this life. Então perceba que ele pode prover tudo para a sua vida. And he knows more than we know what we actually need. Então ele pode dar muito mais do que realmente você precisa. So consider, what does he want from us? Então perceba o que ele quer de você. He wants our love, Ele quer o seu amor, our obedience, nossa obediência, our dependence. nossa dependência. So don't let the circumstances around you Então não deixe que as circunstâncias ao seu redor distract you. te distraia. Go to him and he will show you just how in control he is. Vá até ele e perceba o quanto ele está no controle. I'm not going back. Eu não vou voltar atrás. This is life. Isso é a vida. This book is Esse, life. esse livro, a Bíblia, é a vida. He's given us everything that we need to know that. Ele nos dá tudo o que nós precisamos para conhecer a ele. So don't procrastinate. Então não procrastine. Don't procrastinate making that decision to know him. Então não procrastine, não adie essa data de conhecer a Jesus. Come urgently. Isso é urgente. Procrastination is rejection. Procrastinação é rejeição. You don't know what's going to happen tomorrow. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. But let me tell you, this book Mas deixa eu te falar que esse livro changed my life and it will change yours. mudou a minha vida e pode mudar a sua. And I'm still constantly like the disciples forgetting. E eu estou constantemente como os discípulos I'll forget. esquecendo. I'll forget, but he reminds me Eu esqueço, mas ele me lembra so tenderly. tão suavemente. He wants our hearts. Ele quer o seu coração. So don't beat around the bush. Então não fica parado, não fica embaixo de uma árvore, não fica, não Let's pray. fica se escondendo. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, Querido Deus, I thank you so much for your good word. eu te agradeço tanto pela sua boa palavra. Thank you for preserving it for us to read today. Obrigado por nos preservar nessa leitura hoje. I pray that we wouldn't read this and just move on, Eu te agradeço porque nós podemos ler essa palavra e nos mover. but Lord, that we would see maybe who we are in this story. Nós podemos descobrir e ver quem que nós somos nessa história. Thank you so much for your love for us, Obrigado, Senhor, por seu amor por nós, for being the source of the miracle. por ser a fonte do milagre. I thank you so much for providing for everything that we need. Obrigado porque o Senhor proveu e provê tudo o que nós precisamos. Lord, you know what we need. Senhor, o Senhor sabe do que nós precisamos. I pray that all would come to know you. Senhor, eu oro para que nós possamos conhecer ao Senhor. Lord, we love you so much. Senhor, nós amamos o Senhor tanto. I pray these things in Jesus' name. E eu oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you. Eu quero fazer we stay here. I will. Can you translate for him, please? Eu quero convidar você que talvez o seu coração ele esteja. Veja que os discípulos estavam em uma missão. E eles foram descansar. Talvez o seu coração queime por saber mais sobre missão, aprender sobre missão e ir fazer missões. Nós vamos, no dia 15 de junho agora, nós vamos fazer uma apresentação sobre a igreja perseguida. É o dia da igreja perseguida. E se você tem um coração que ama missões, um coração que fala de Jesus, que quer falar de Jesus a todo tempo, você que tem um coração corajoso, quando todo mundo for para o GA, eu queria que você ficasse aqui num cantinho e eu vou te dar algumas instruções. Se você quer saber mais sobre missões e ensinar os outros sobre missões. Bom, nós vamos ter uma apresentação nos 3 cultos de domingo,
falando sobre a igreja perseguida. E você pode ser uma dessas pessoas que vai tocar a igreja para falar sobre missões. Aí eu vou pedir para você ficar aqui. Você não vai para o GA agora, vai atrasar alguns minutos. A gente vai dar as instruções para você e depois você volta para o GA. Tá bom? Amém? Então, se seu coração queima por missões, eu quero que você fique um pouquinho aqui comigo. Eu sei que não são todos, então a gente vai ficar só com um pouco de adolescentes aqui, aqueles que são corajosos para fazer missões. Não é todo mundo, eu sei, e aí o restante vai para o GA. Tá bom? Natasha, você divide o GA? Ok? Thank you very much.